Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao novo podcast que vai parar a cidade, vai parar o Brasil. É o Pod Praise, o agir sobrenatural de Deus. Sejam muito bem-vindos. Hoje, como convidado especial aqui, eu trouxe um grande amigo, entrevistador que eu vi crescer também, que é o Gabriel. Olá a todos, tudo bom? Espero que estejam bem com vocês. Eu sou o Gabriel Carvalho e eu vim aqui fazer parte aí desse podcast que tenho certeza que vai ser extraordinário. É isso aí, Gabriel. Estou muito feliz aqui com a vida dele e com a vida de vocês que estão acompanhando a gente. E eu tenho um convidado de peso hoje, né? Estreia, a gente já traz um convidado de peso, um amigo, uma pessoa que tem dado direção não só à minha vida, mas à vida de tanta gente. E a gente tem um carinho enorme por ele, né, Gabi? É isso aí. Ele tá aqui, gente. É o Bispo Cosme Eduardo. Ai. Tô muito feliz de estar aqui, né? De ter esse bate-papo com vocês. Acho que vai ser muito produtivo esse tempo. Galera que está nos acompanhando aí, acompanhe a gente, porque tem muita coisa boa para acontecer. Bom, sou o Bispo Cosme Eduardo. Sou pastor na comunidade Rocha de Refúgio. Tenho 48 anos, 22 anos de pastoreio. Casado com a dona Renata Alves. Beijo, amor. Renata Alves, que está com 39 anos. Temos 2 filhos, o Eduardo, de 12 anos, e a Maria Clara, de 7 anos. Atualmente, eu tenho atuado na área de aconselhamento, psicologia, trabalho em Bragança, junto com o pastor José Gonçalves, no SOS Casamento Curado. E, além disso, estou servindo ao Senhor há 44 anos. Atualmente, com 48, estou muito jovem. Olha aí. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, viu? Obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu tenho certeza que esse dia vai ser extraordinário. Muito bom, muito bom. A gente que está feliz e grato de você ter um tempo, né, da agenda. É para quem ainda não conhece, segue lá na rede social, PRC.Eduardo. Isso, vocês vão ver. E ele é da comunidade Rocha de Refúgio, gente. É o pastor presidente, é o meu pastor, é o pastor do Bi. Ele é o nosso pastor aqui, por isso que a gente fez questão de trazer ele aqui. E seguindo aqui, tenho muitas perguntas para te fazer. Perguntas que a gente trouxe, perguntas que o pessoal do Instagram e das redes sociais pediram para a gente fazer para você. Então aqui vai ser uma noite meio polêmica, um bate-papo aqui, meio maluco. E vamos lá, porque aqui, gente, é tudo maluco, hein? É tudo vamos maluco. Vamos lá. Pode vir. Você falou que tem esse tempo todo de evangelho, né? É uma vida inteira. E hoje você dirige, não hoje, né? Já tem um tempinho, mas dirige uma igreja. Como que é para você dirigir uma igreja? Você já se imaginou nesse lugar, dirigindo uma igreja? Olha só. Hoje eu postei uma foto no Instagram e eu escrevi assim, na legenda. Aos 8 anos de idade foi a primeira vez que eu subi em um púlpito para pregar. Aquilo foi meio estranho e constrangedor para mim. Aos 13 anos eu estava numa reunião de oração e uma senhora de oração, ela, tomada por Deus, disse que um dia eu seria, vou usar as palavras dela, ela disse que eu seria um grande pastor, que conduziria um grande rebanho. Enfim, depois daquele dia muita coisa aconteceu. E aí, apesar de deslizes, apesar de escolhas erradas, apesar de um tempo afastado da presença do Senhor, eu acho que naquele dia, diante da profecia dela, algo ficou plantado em meu coração. E apesar de estar longe, muitas vezes, eu tinha sempre aquela sensação que o meu lugar era pastoreando uma igreja. Uau. Então, assim, eu sempre tive a sensação, até que o dia que eu me vi. E não, eu me vi nesse lugar, mas depois eu passei por outro processo, porque eu aceitei esse lugar. Então, eu tinha no coração, de repente aconteceu, e aí depois eu aceitei, entendi meu chamado, e hoje pastorear para mim é algo assim muito, muito bacana. Legal, muito bom, né? Trouxe um deslumbre aqui para mim agora, porque eu queria entender o momento que você
o momento certeiro ali, esse é meu chamado. Teve algum estopim, teve alguma coisa que causou isso? Não só a mulher lá nos 8 anos. Sim. Teve algum momento, depois que você passou por esse período, tô lá tocar, teve algum momento que você falou, não, é isso. É isso, realmente. Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Qual é o chamado? Qual é o meu chamado? Não sei aonde eu vou. Não sei o que eu devo fazer. Sente aquele calorzinho no coração, mas não tem uma direção certa. Olha, eu acho que eu entendi isso não faz muito tempo. Apesar de sempre queimar no meu coração, mas quando eu compreendi que eu literalmente entendi o chamado de Deus, foi quando esse chamado deixou de ser pesado, porque eu carreguei isso durante muito tempo como um fardo muito grande na minha vida. Então me custava muito. Mas há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu me vi numa situação, e eu estava numa situação desafiadora, e de repente eu disse para mim mesmo, eu estou pronto para isso. Eu fui chamado para isso. E se eu fui chamado para isso, Deus ele vai preparar tudo. Porque aquele que te chama é aquele que aponta a direção, é aquele que envia a provisão, é aquele que te protege, é aquele que te promove. E quando eu compreendi isso, foi justamente quando esse peso do fardo ministerial que muitos experimentam ainda hoje, saiu das minhas costas. E hoje, pastorear para mim é literalmente uma delícia. Olha aí, viu, Biel? Já aproveita e pega as dicas, hein? É isso aí. Isso aí. O trabalho ministerial, você falou que te ajudou a revelar um pouco dessas aptidões de chamada, né? Ele revela, assim como muita gente está lá trabalhando aqui, trabalhando ali. Falando para todos agora, a gente tem que trabalhar em todos os lugares para ver qual que é a nossa chamada? Isso é uma pergunta que muitos jovens mandaram para mim. Como que eu sei minha chamada? Como eu entendo? Trabalhando? Não trabalhando? Eu gosto de cantar, mas, na verdade, meu coração queima em pregar. E aí fica sempre permeando nessa dúvida. E você trabalhou em várias áreas na igreja, né? Até na cantina, vamos dizer assim. Olha, eu acredito que quando a gente não tem instrução, a gente precisa ir por esse caminho, por esse viés que a gente... É um processo de tentativa e falha, né? Tá. A única coisa que a pessoa precisa ter nesse processo de tentativa e falha é ter um pouco de maturidade, de entender que vão existir lugares que não vão comportar ela. Então, ela vai ter determinados fracassos e ela não pode deixar se frustrar por causa disso. Então, assim... Só que hoje, por exemplo, eu tenho uma instrução melhor sobre como entender o lugar da pessoa e como entender o chamado. Primeira coisa, quem você admira? Isso tem a ver com o seu chamado. Legal. Tá? O que você gosta de fazer quando você não tem nada para fazer? Isso tem a ver com o seu chamado. Né? O que você tem habilidades? E aí, nesse momento, não é você que tem que ter essa percepção. O que as pessoas que estão ao seu entorno falam para você a respeito de coisas extraordinárias e excelentes que você faz? Isso faz muito sentido também. Não basta você ter uma percepção de si mesmo, porque às vezes a sua percepção é apenas um desejo. De repente você deseja cantar, mas você não canta nada, você é desafinado. Então você tem que encontrar o seu lugar. Entende? Então aqui eu já dei dicas poderosas, assim, para você literalmente entender o seu chamado. Tá? Então quando você não tem a instrução, eu acho que é válido. Por exemplo, eu conheci a minha esposa quando eu tinha 16 anos. Conheci, tá? Não foi assim, me relacionar. Ela fazia parte do grupo de crianças e eu era auxiliar do tio da escolinha. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com ela. Eu tinha 16 e ela tinha lá os seus 6, 7 anos. Depois, já na juventude, a gente se encontrou novamente. Então, eu passei por esse estágio, eu passei pelo estágio da música, de tocar, de servir, de estar na porta, de ser presbítero, de ser pastor. E eu fui migrando, né? E me encontrei. Hoje quem está comigo sabe que eu falo muitas vezes na igreja, né, que eu não sou profeta, eu não sou curandeiro, eu não sou... eu sou o cara da palavra e eu me encontrei nesse lugar. Legal, muito bom. Ele é realmente, gente, o cara da palavra. Quem puder buscar aí algumas pregações, vocês vão entender que ele é o cara da palavra. Meu Deus do céu. Que palavra, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que palavra, que né, palavra. Biel? É sempre palavras que a gente vê e que a gente já ouviu, mas quando a gente reouve, a gente fala, uai. Uai. Eu não tinha entendido assim, né? E nessa trajetória, você teve algum momento de repensar?
Repensar no que sentido? Repensar a direção. Direção. Eu tô indo para cá, mas não é aqui que Deus quer que eu vá. Deus quer que eu vá para lá. Por que eu tô indo por aqui? Até o cotidiano, a vida, as coisas foram te encaminhando para algum lugar que você lá na frente percebeu, não era para cá que eu tinha que estar. E você teve que refazer essa rota? Olha, eu aprendi uma coisa, hoje com 48 anos, eu compartilho isso muito com a juventude e o pessoal que está começando no ministério agora. Eu acho que espiritualidade sem sabedoria é algo muito nocivo, tá? Aquelas pessoas que potencializam muito a vida espiritual e deixam de lado a inteligência, isso aqui é um ambiente muito perigoso. Então hoje, o que eu falo para as pessoas? Eu, quando olho para trás, eu percebo que eu tive que refazer rotas por causa da minha falta de sabedoria. E aí eu vou ser mais agressivo comigo. Foi por causa da minha falta de inteligência. Então, eu permitia muitas vezes que uma intuição espiritual me guiasse por caminhos, mas às vezes faltava estratégia. Tá? Então, por isso eu tive que refazer algumas rotas. Aí tem um outro aspecto também da vida de qualquer pessoa. Hoje eu falo isso muito para as pessoas e as pessoas geram um grande ponto de interrogação no que sentido. Eu não sou o tipo de pessoa que costumo ficar perguntando muito a Deus o que fazer. Salmo 37 diz que se os caminhos do homem for agradável a Deus, ele vai fazer tudo e Deus vai dar assinatura. Então eu decidi fazer o inverso. Tá? Eu procuro manter, claro, eu não sou santo, pelo amor de Deus, mas eu procuro manter um ritmo na minha espiritualidade, porque aí literalmente, quando você vive desse jeito, tudo que você coloca a mão prospera. Qual o problema de muitos cristãos ou muitos religiosos? Eles esperam chegar numa determinada fronteira para então entrar nesse ambiente espiritual. Tá? Ou então tem muita espiritualidade sem pouca racionalidade. Quando eu falo de racionalidade, por exemplo, toda profecia que eu escuto, ela precisa passar pelo filtro da palavra. Legal. E depois de passar pelo filtro da palavra, ela tem que passar pelo filtro da minha experiência também. Tá? Porque a nossa linha do tempo, Deus continua falando. Sim. Deus não parou de falar. A nossa linha do tempo também também tem que ser um fator de predominante para você tomar decisões. Alguém falou alguma coisa, eu olhei para a palavra e eu olho para os lugares que eu já estive. Entendi. Tem esse crivo, né? Sim. Tem que passar por esse crivo. Porque hoje em dia o que mais tem é revelação de baciada, é loucura, é heresia, é seita maluca. E as pessoas estão abraçando isso, né? Mesmo. E aí vão se perdendo, vai perdendo-se a inteligência. E sabe qual é o problema depois? Culpado é Deus. Deus acaba assinando todas as culpas, é Deus, né? Então, precisa ter um crivo, tá? Precisa ter um crivo, e aí, a partir do crivo, você toma decisões. Tem muita gente que toma decisões emocionadas, como eu já tomei na vida, e aí eu tive que refazer a rota várias e várias vezes. E tá tudo bem, né? E a gente vai seguindo, né? É muito bom, mas é uma boa visão que a gente traga isso para o pessoal que está assistindo. Muita gente se perde nessa questão de revelação, tem vários lugares aí que você assiste seitas e heresias, o povo pisando no sal, o povo fazendo loucura, o povo comprando pano, comprando papel que você molha a mão no azeite e cola, e atrás de revelações, né? Às vezes a pessoa pede uma oração pra gente, fala, ora por mim, aí você ora. Se você não revelou nada, a pessoa fica assim, ó, igual um cachorrinho. Isso é muito difícil até para o ministro que tá ali na frente. As pessoas não olham por esse caminho, né? Mas o legal é que, gente, ele falou, ele é psicólogo, né? E aí eu entro um pouco agora nesse viés, tá? Eu queria usar essa palavra, Gabriel, viés. Lá vem o pai tá na casa. O pai tá na casa, eu vou entrar nesse viés. Você é formado, pós-graduando, né? Não. É tudo junto. Na verdade, eu estou encerrando um ciclo agora de estudos, agora nesse mês agora. Tá? Estou encerrando um ciclo agora no final do mês, né? Mas assim, eu venho numa jornada de lidar com pessoas já há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, quase 25 anos. Então, quando eu trabalhava CLT, eu gerenciei, fiz muita gestão de pessoas. Hoje o nome mudou, né? Na minha época era encarregado, essas paradas. Hoje
assim, se fala gestão de pessoas. Então, há muito tempo, sabe, gerindo pessoas, há 10 anos trabalhando com aconselhamento para casais, jovens, famílias, e aí, há 5 anos atrás, eu decidi ingressar aí no curso, e graças a Deus estamos encerrando agora. Legal, e parabéns, né? Parabéns, obrigado. Porque tá terminando, porque não é fácil. Só Deus sabe. E trazendo um pouco dessas duas nuances, né? Porque tem muito pastor, muito líder que é contra a terapia, que é contra o cuidado das emoções. Você pode falar um pouco? Você acha que esses pastores também precisam de cuidado terapêutico até para lidar com essa multidão de gente que traz 1 milhão de problemas? O que você acha a respeito disso? Me fala um pouquinho sobre. Vamos falar da essência do Éden primeiro. Lá no Éden tinha tudo, né? Tinha Deus, tinha um homem, tinha lugar para morar, tinha lugar para trabalhar e lugar para ser responsável. Aí foi Deus que teve a percepção que não era bom que o homem vivesse sozinho, tá? E quando Deus fala que não era bom que o homem vivesse só, ele não falou assim, estou te dando uma mulher para você reproduzir. Não foi esse cerne. Depois ele falou isso. Sim. Mas a primeira fala de Deus, qual foi? Estou fazendo alguém para te ajudar, para te acompanhar. Então tem a ver com companhia, tem a ver com ajuda. Primeiro ponto é esse, tá? Eu há 44 anos no Evangelho, eu vi muitos ciclos do Evangelho iniciar e se encerrar. Talvez por isso hoje eu tenho um pouco de ceticismo para algumas coisas. Então eu vi várias fases no meio religioso, né? Desde quando a gente, enfim, levava sal para casa ou fazia as campanhas intermináveis, que daqui a pouco encerrou, e até o momento que sopravam as pessoas na igreja, e as pessoas caíam, e daqui a pouco acabou, os dançarinos, e daqui a pouco acabou, entendeu? Tem a resistência ainda, tá? Então, assim, eu acredito que por uma questão cultural, nem apenas religiosa, questão cultural, talvez a igreja não entendeu esse ponto, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o meu corpo, eu cuido me alimentando, eu cuido fazendo exercícios, eu cuido tomando água, eu cuido tomando medicamentos se necessário. O meu espírito, eu trato com a palavra de Deus, eu trato com a oração, eu trato com o jejum. E eu trato com a comunhão também, que faz parte. E a minha alma? O que eu faço? Aí não tem como a gente não citar Elias, tá? É o cara que fez a pior oração da Bíblia, no meu ponto de vista. Ele fez a oração mais medíocre. Ele pediu a morte. Dado o fato que ele já havia pedido fogo do céu e Deus tinha respondido, ele havia ressuscitado o filho da viúva e ele já tinha voltado à vida, e aí daqui a pouco ele faz uma oração infeliz. Deus aparece a ele, e naquele momento Deus dá pão, água e acende uma fogueira. Tem um simbolismo ali, mas eu nem vou falar disso, porque senão o pessoal, os teólogos, aí vão ficar tudo maluco, né? Mas enfim, o que eu gosto de ressaltar ali? É que não tem um Deus ali, um anjo ali, tá? Deixa eu ser mais específico, senão, não era Deus que estava lá, era um anjo, tá? Não tinha um anjo ali chamando a atenção do cara. Ele estava com desgaste emocional, é óbvio. Tá bom, todo mundo fala desse texto, então vamos falar da mulher samaritana. João capítulo 4. Aquela mulher tem um problema. Dentro de um ponto de vista clínico, dá pra gente perceber que ela tem um problema, ela se relaciona com todo mundo e ela não consegue estabelecer uma conexão duradoura com ninguém. Ela tem um problema. Jesus, quando se aproxima dela, Jesus não vai falar do pecado dela, Jesus não vai... Nada disso. Jesus tem uma conversa, uma troca, uma transferência. Você me dá o que eu te peço e eu te dou o que eu tenho. Esse é o cerne. No final da conversa, não teve oração, não teve falar em línguas, não teve a mão na cabeça dela para expulsar os demônios do suposto adultério. No final da conversa, agora eu estou falando até alto, ela foi liberta, cara. No final da conversa, Jesus
libertou ela. Ela largou o cântaro, seguiu a vida dela, foi pela cidade, pregou o evangelho para todo mundo veio a Jesus. Ponto. Uma conversa. É isso aí. Ambiente terapêutico é isso. É você falar coisas para um profissional preparado que você não tem coragem de dizer ao seu cônjuge. E a gente sabe que isso acontece. Sim, claro. Coisas que você não tem coragem de dizer ao seu filho, coisas que você não tem coragem de dizer ao seu pastor. Ambiente terapêutico é um ambiente ético. Aquilo que você colocar ali, vai ficar ali. Tá? Então, assim, pastores, permitam que vossas ovelhas vão à terapia. Agora, eu aconselho, tá? Aconselho que as pessoas saibam buscar o terapeuta, o profissional. Porque assim como em qualquer ambiente existem profissionais que não são bons, como também existem pastores bons e ruins, como existem governantes bons e ruins, existem psicólogos, terapeutas bons e ruins também. Tá certo, muito bom, muito boa visão que ele trouxe aqui, porque a maioria diz que é bobeira, né? Eu, Gabriel, a gente tem pouca experiência, mas eu já vi muita gente pedir socorro, e quando pedia socorro pra gente, a gente hoje tem uma visão do que o nosso pastor traz pra gente, que é essa visão de buscar essa ajuda, buscar esse socorro, essa conversa. É simples, né? É que a gente viveu um tempo que não era simples, mas é simples. E deixa eu fazer uma pergunta para você, Bispo. Como que você lida com todas essas críticas? Com as críticas que o povo faz que psicologia não é, sabe? Muito boa pergunta. É assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter uma convicção do que estamos fazendo. A consistência é algo bíblico. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, um paciente, inclusive, eu disse para ele assim, ó, o grande cerne da Bíblia, escrito em Apocalipse, é o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não fala sobre vencer, tá? Porque vitorioso, entre aspas, só existe um. Porque se ele não tivesse vencido, você não seria um vencedor. Então o grande cerne é o quê? Perseverar. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu entrei nesse ambiente para me tornar um terapeuta, eu tinha convicção, primeiro, do que eu queria, segundo, do que Deus falou para mim, tá? Terceiro, como essa instrumentalidade iria ajudar o meu ambiente religioso. Eu conheci um pastor que ele é diretor de uma casa de missões e ele tem lá mais de 150 alunos. E aí eu procurei ele, né? Isso aconteceu esse ano. Eu falei, eu quero ir para lá fazer o curso. Ele falou, não, bispo, você vai para lá para você nos auxiliar com aqueles que estão se preparando para sair para fora, para ir em missões, porque o pessoal precisa. Eu me candidatei já junto com um pastor amigo meu para estar no segundo semestre, que eu vou estar mais tranquilo, tirando um tempo e ofertando isso na vida de missionários. Que legal. Dentro do Brasil, fora do Brasil, porque eles precisam dessa escuta. É gente, às vezes, que vai para fora e fica muito sozinho, tem que lidar com uma outra cultura, tem que, sabe? Então, precisa desse tipo de apoio. Então, assim, eu já ouvi que não é de Deus, já, enfim, as pessoas falam comigo e eu levo numa boa. Sabe por quê? Eu acho que cada um é responsável pelas suas escolhas. Entendeu? E a gente vai falar de milagre daqui a pouco, eu tenho certeza. Eu vou contar cada milagre para vocês aqui, que vocês vão ver só. Não, eu quero saber já quero saber. Mas muito legal que outros pastores tenham isso que você está falando como incentivo, de ofertar, porque às vezes o pessoal tem esse viés de, a oferta é financeira só, ou não. E ofertar, por exemplo, um atendimento terapêutico para uma pessoa que realmente vai estar em outra cultura, vai estar sozinho, uma cultura difícil, às vezes tem lugares que o cristão não é bem-vindo de jeito nenhum, então imagina vivenciando um medo e um temor por muito tempo, isso é muito difícil mesmo, e você doar esse tempo é muito legal. Mas vamos falar de milagre, né? Eu quero falar de milagre. Aqui é o agir sobrenatural de Deus, eu quero ouvir o Xanaias aqui, eu tinha que falar isso. Qual milagre que te marcou? Vamos lá. Que me marcou? Que mais te marcou? Porque milagre a gente recebe pequenos, grandes, muitos, acredito assim. Mas deve ter algum que te marcou muito. Eu vou contar alguns e eu vou contar um que eu vivi com meu filho, que foi um grande milagre, assim. Mas assim, eu preciso contar do milagre, assim.
Eu ainda não atuo diretamente como psicólogo, tá? Mas eu fiz treinamento de coaching, curso de conselheiro, então eu acompanho algumas pessoas na área de aconselhamento pastoral, tá? Mas eu recebo assim muitas, foi meu aniversário alguns dias atrás, e eu recebi muitos vídeos assim de gente falando, sabe, testemunhando de que o que um tempo de conversa e de escuta fez na vida dessas pessoas. É muito importante, sabe? De gente que estava pensando em matar gente, de gente que estava pensando em tirar a vida, e de repente 1 hora, 2 horas de conversa, você literalmente traz essa pessoa para outro ambiente. Agora, o milagre que marcou a minha vida, tá? É justamente o que está acontecendo agora na minha vida. Tá? Eu estava vivendo uma experiência em determinado momento, eu estava passando uma situação muito desafiadora, assim, mas extremamente desafiadora. E a gente, quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente tem aquela sensação assim, de que ao recebermos uma promessa, as coisas literalmente vão começar a discorrer de maneira sobrenatural e extraordinária. E às vezes há um choque daquilo que Deus falou para você relacionado à sua realidade. Eu estava vivendo esse momento. Estava passando um período muito difícil ministerial. E como eu já disse, Deus sempre sussurrando no meu ouvido que esse era meu chamado. E literalmente isso ainda não tinha se efetivado, mas eu estava nesse conflito. Um dia eu estava voltando de Minas, eu estava fora acho que uns 5, 6 dias. Eu peguei umas 4 horas de estrada e eu vim no caminho daquele jeito que todo cristão faz. Música no rádio. Chorando, cara. E falando para Deus assim: Senhor, se isso é da tua vontade, se esse é teu projeto, por que eu estou sofrendo? Se essa é a tua vontade, por que estão me traindo? Por que estão me abandonando? Por que estão me desprezando? Por que da indiferença? Por que eu estou com crise de ansiedade? Por que eu estou tendo picos de pressão alta? Fui parar no médico e vindo no volante, ouvindo música, e aquela choradeira que todo cristão gosta de fazer quando Deus fala uma coisa e na verdade a sua realidade é outra. Enfim, cheguei em casa, já estava uns dias fora, era sábado, por volta de 2 horas da tarde, sentei à mesa, com a minha esposa, Eduardo na época tinha 5 para 6 anos, Maria Clara tinha acabado de nascer, minha sogra estava em casa também, passei uma tarde inteira com eles, e aí, o que aconteceu? Passei aquela tarde com eles, quando foi iniciando a noite, eu subi para o quarto, ia tomar um banho, que eu ia falar no domingo de manhã numa igreja para pastores, aí o Eduardo veio atrás de mim. 5, 6 anos, falou: pai, será que a gente pode passar mais um tempo juntos? Pá, que não sei o que, aquela coisa de criança, né? Eu falei: filho, hoje é sábado, daqui a 2 dias é segunda, dia da família, e a gente fica junto. Aí você sabe, você tem filho, sabe que eles são terroristas emocionais, né? Baixou a cabeça, sim, saiu rastejando, aquela coisa toda. Eu falei: quer saber? Eu vou passar um pouco mais de tempo que esse guri. E aí eu fiz uma promessa para ele naquele momento, né? Falei: Edu, é o seguinte, nós vamos passar um tempo juntos. Vamos aproveitar que a vovó tá aí, a mamãe vai ficar junto com a Clarinha acabou, tá ainda em processo ainda de maturação. Vamos sair, vamos a um restaurante japonês. Aí ele ficou eufórico, quem conhece o Eduardo sabe que ele adora comida japonesa. Saiu do quarto correndo, morávamos no sobrado, tropeçou, caiu da escada. 2 lances de escada. Rolou os 2 lances de escada, fez aquele barulho lá embaixo, e de repente foi aquela choradeira. Chorava a minha esposa, minha sogra, minha filha e o Eduardo. Eu desci para ver o que estava acontecendo naquele momento. Quando eu encontrei, ele tinha um hematoma grande na testa, nos braços, nas pernas, nas costas. E a minha esposa estava num momento crítico de diabetes gestacional. Fiquei preocupado com ela, apesar dele, porque a diabetes com relação emocional, aquela coisa toda. Pensei, se eu sair correndo daqui agora e ela passar mal, eu vou ficar com 2. Ele ruim e ela também. Vou esperar um pouco, acalmar todo mundo e eu vou pro médico. Fechei ele no lavabo, acalmei ele, minha esposa acalmou. E aí quando ele terminou, assim, enxugou as lágrimas, ele olhou para mim e fez uma pergunta para mim. Aquilo mexeu comigo, porque ele estava com um hematoma grande, né, limpando as lágrimas, ele falou, desse jeito, ele falou: pai, eu sei que eu caí, mas nós ainda vamos ao restaurante japonês, né? Muito bom. Muito bom. Não,
Naquela hora, Deus começou a falar comigo. Deus falou desse jeito. Por que você não se move igual ao seu filho? Olha para ele. Ele caiu, se machucou no meio do trajeto, se feriu. Mas quando ele veio até você, ele não veio para trazer as lamúrias dele. Ele tinha uma promessa sua. A promessa estava viva dentro da alma dele. Estava todo ferido, machucado, mas o que valia para ele naquele momento era a promessa. Ele perguntou para você se a promessa ainda estava de pé, apesar de ele estar ferido. Uau. Deus não parou aí. Deus falou assim, quando eu fiz a minha promessa para você, eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu já tinha preparado tudo. Eu sabia quem ia te trair, quem ia te abandonar, quem ia te desprezar. Eu sabia das tuas crises, eu sabia de tudo. E quer saber? Todas as crises que você viveu não invalidam a minha promessa. Enfim, Eduardo está com 12 anos. Faz 3 anos que nós abrimos a comunidade. E quem já foi lá, Quem já foi lá sabe literalmente do que eu estou falando. Nós, como igreja, somos um milagre. Deus preparou tudo. Tudo aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. Esse dia eu carrego para a vida. Assim, onde eu vou, eu conto isso, porque isso mexe muito com as pessoas. Não, com certeza. Como não mexer, né, Bi? É verdade. Pelo amor de Deus. Foi um chacoalhão de Deus, né? Uhum. Aquele chacoalhão que a gente às vezes precisa, mas que não deixa de ser milagre. A gente tem o patrocínio da Girafones, que é o pessoal que vai até sua casa, leva o celular para você, leva o carregador quando você precisar. Os meninos que fazem o atendimento da Girafones são maravilhosos, tá? Eu vou deixar o @, deles, vou deixar o telefone deles também aqui na tela para vocês, e vocês vão entrar em contato com eles. Acessa também a página da Girafones, tá? @gira.fones, fones PHONES, @gira.fones, e lá você vai entender um pouquinho como funciona o trabalho dos meninos, tá? É muito bacana, é rápido, é entrega rápida. Já teve gente assim, preciso comprar um celular agora, em 2 horas o celular estava em casa. E também temos o patrocínio da Raine Imóveis, para você que está buscando imóveis para alugar, você que está buscando imóveis para comprar também, ou você quer vender ou alugar o seu imóvel, você pode conversar com eles. A Raina, ela está começando agora no mercado com um atendimento híbrido, tá? É um atendimento diferenciado. Trabalha com garantia de pagamento nas locações, assessoram seu financiamento imobiliário também, que isso às vezes é muito difícil o pessoal fazer. Então eles fazem toda essa assessoria, tá? O horário de atendimento é das 8 às 20 horas, de segunda a sexta, sábado e domingo e feriados, só pelo WhatsApp. O telefone da Raine Imóveis é o 11 2922 4624. 11 2922 4624. Esses são nossos 2 patrocinadores, mas também tem a Thay Congelados, tá? A Thay Congelados, ela tá aqui na Zona Leste, então ela consegue fazer entregas para vocês também. São congelados de ótima qualidade, gente. Aqui os meninos comeram aqui, né? Viram como é bom. A gente trouxe aqui para eles. A Thay mandou. Vou deixar o telefone dela aqui para vocês no GC. E aí vocês podem entrar em contato com eles também e aproveitar. São caldos maravilhosos, gente. Tem caldo de mandioquinha, carne seca, tem caldo verde, caldo de feijão, tem um monte lá. Vocês vão entrar na página também, eu vou deixar aqui no GC. E aí, entrando em contato com eles, vocês vão gostar bastante, tá bom? Bi, eu queria deixar você falar um pouquinho. Queria que você trouxesse um pouco das perguntas que os espectadores fizeram. Alguns espectadores mandaram perguntas aqui. Pra você, lá vem o Biel. Biel é o meu medo. Olha, a Jéssica Santos mandou uma pergunta aqui, dizendo assim: como posso acender a chama do Espírito Santo em mim? Bom, acender a chama do Espírito Santo. Eu acho que são a partir de práticas espirituais. O que são práticas espirituais? Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da palavra e, acima de tudo, fugir da aparência do mal. Porque tem gente que ora muito, jejua muito, sobe muito no monte, mas é estragado na vida. Segue, Biel. Eu gostei. A Karen Nogueira também mandou uma pergunta aqui dizendo: não sou evangélica,
mas sinto arrepios quando vejo alguém pregar ou quando ouço música gospel. Tem algum significado? Será que eu preciso de libertação? Bom, eu acho que de libertação, cara, todo mundo precisa. Não é só aquele que não é cristão. No meio religioso existe uma coisa assim, ó. Agora vão falar mal de mim. Ai, meu Deus, chegamos nas polêmicas. Os cristãos, eles estão libertos dos pecados públicos, mas eles não se libertam dos pecados ocultos. Eita. Isso é uma coisa que assola o meio religioso. Então eu acho que todos nós precisamos de algum nível de libertação. Sem exceção, porque todos nós habitamos no corpo de pecado. Tá? Agora, a questão dos arrepios, a questão da sensibilidade e da percepção, isso tem a ver com as nossas emoções. Tá? O fato de você estar na igreja, você estar sentindo arrepios, nem sempre isso significa que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque para mim, a ação do Espírito Santo ela não acontece no culto. Tá. Ela acontece quando você vai para casa, quando você fala com o seu cônjuge, quando você fala com o seu chefe, quando você não faz fofoca dos outros, quando você não conta mentira. Então, a ação do Espírito Santo, para mim, ela vai atuar no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, esse tipo de coisa. Então, assim, essa coisa de arrepio, a emoção que envolve o culto, tá? Nem sempre significa que é a ação do Espírito Santo. Porque se você sair dali e você continuar fazendo coisa errada, significa que o Espírito Santo não habita em você. Eita, agora pegou, hein? Agora Ou seja, pegou nós de temos verdade. que viver a palavra. E até complementa isso aqui, essa pergunta aqui que a Lu Moura perguntou. E qual é a verdadeira e a falsa libertação? A verdadeira libertação não é aquela campanha que você faz na igreja. Ai, agora A verdadeira pegou. libertação não é você passar no corredor, não é você... Enfim, a verdadeira libertação se chama arrependimento. Eita. Agora Aqui pegou. está o cerne da libertação. Se você se arrepende, você literalmente deixa e você está liberto. Ponto. Aí alguém vai dizer assim, e a possessão? Eu tenho que falar disso. Fala, por favor. Nenhuma possessão começa por si só. Toda possessão é resultado de um comportamento. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo ele fica ao nosso derredor esperando um momento, uma oportunidade para te abraçar. Ai. Então, assim, todo comportamento ele vai trazer consequências. Se você tem um comportamento de acordo com a palavra, você vai viver o benefício da palavra. Se você tiver um comportamento que não condiz com a palavra, você vai colher os frutos disso. Então a possessão ela é o último estágio. Antes da possessão chegar, o indivíduo já fez muita coisa errada, absurdamente. Então Satanás não passa. Sabe uma coisa que eu falo sempre? A gente aqui é cristão, né? Eu fico pensando o seguinte, eu sempre falo isso. Cara, você vai para a igreja, fala a verdade para mim. Para você ser cheio do Espírito Santo, dá trabalho, sim ou não? Sim. Você precisa ralar, não precisa? Uhum. Para você se sentir transbordante, não precisa? Precisa. A pessoa acha que a possessão demoníaca ela vem do nada. Existe também um processo que vai te levar à possessão demoníaca. Assim como tem um processo que te leva a ser cheio do Espírito Santo, existe um processo para você ser cheio de demônio, cara. Então não vem com essa coisa, eu tava caminhando ali, o demônio me pegou e eu caí. Não. Me pegou ali na esquina, igual os filmes, né? É muito hollywoodiano. E vou falar uma parada, hein? Vou falar uma parada. Tem gente que nem precisa de demônio. Que isso? Que isso? Tem gente que é seu próprio diabo. Nem para os demônios tá lá do outro lado da rua, né? Tem gente que é seu próprio diabo. E respondeu a pergunta aí da libertação. Olha aí. Respondeu, respondido. Complementos. Agora aqui entrando aqui na pergunta da Márcia Nogueira. Onde é a emoção? Existe Espírito Santo? Como se analisar para saber se eu tenho o Espírito Na igreja. Santo? Então assim, eu não posso confundir dons espirituais com fruto do Espírito. Então não confunda dons do Espírito com fruto do Espírito. Os dons do Espírito qualquer um tem.
Saul profetizou, tá? Foi lá, profetizou no meio dos profetas, só que Saul estava endemoniado. Então, qualquer um pode profetizar, qualquer um pode fazer o avião, qualquer um. Agora, fruto do Espírito não é para qualquer um. Então, assim, administrar os dons, qualquer pessoa faz isso. É por isso que a palavra diz, o próprio Cristo vai dizer, que nos últimos dias muitos vão procurar Jesus, vão falar em teu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós falamos em línguas, e Jesus vai olhar para eles e dizer assim, olha, eu não conheço vocês, porque Jesus não reconhece dons. Entendi. Nem Satanás. Eita, esse nem Satanás me pegou aqui. O que se é reconhecido no céu, no mundo espiritual, é fruto. O dom não é reconhecido no mundo espiritual. Você que se acha, porque você é profeta. Eu falo mesmo, cara. Porque eu já estou na estrada faz muito tempo. Você que se acha profeta, que você se acha revelador, que não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual não reconhece isso. O que o mundo espiritual reconhece é fruto do Espírito. Gálatas. Você tem que ler lá, tá? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você quer ver uma coisa que eu fico pilhado? É quando o profeta vem, tem algo que não sei o quê, que bababá, que eu não aguento, que eu tenho que falar, que eu tenho que cair, que eu tenho que ficar nó cego dentro da igreja. Cadê o domínio próprio que o Espírito dá para o indivíduo? Isso. Incoerente. Totalmente incoerente. Com a palavra. Se o fruto do Espírito é domínio próprio, como que você diz para mim? Como que você vai dizer para mim que você não teve, você perdeu o controle? É só olhar para a palavra, né, gente do Instagram? Agora voltou lá no que ele falou no começo, né? Que o crivo tem que passar pela palavra. Essas loucuras aí tem que passar pela palavra, gente. Se não passar, não tem jeito, não. Tem. Olha essa pergunta aqui que a Nádia Gaia mandou. Eu posso acreditar em algumas coisas de outras religiões e da igreja e frequentar ambas? Não dá para servir a dois senhores, né? A gente nem precisa ir longe. O próprio Cristo já falou isso. Ou você ama um e aborrece o outro, ou vice-versa. Não dá para fazer essa mistura. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, estava fora da terra dele, da pátria dele. Aí eu gosto muito de falar isso. Daniel deixou trocar, se permitiu trocar o nome, as vestes, o dialeto, o lugar geográfico, mas quando chegaram para ele assim, existe essa comida aqui que você vai comer, que ela é sacrificada aos deuses da Babilônia. Daniel falou, isso eu não como não. Entendeu? Porque isso aí vai me contaminar por dentro. Entende? Então, assim, com muito carinho, com muito amor, tá? Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve a si mesmo. Mas quem serve a si mesmo, está servindo ao diabo também. Com muito amor, foi com muito amor. Dessa vez foi com muito amor, gente. Muito amor. E particularmente falando, eu prefiro seguir a Deus, né? Vamos deixar bem claro aqui. E agora essa daqui, Fábio Silva mandou. Tatuagens, vestes, música secular. Isso é pecado? Eita, tatuagem, vestes, música secular. É pecado? Olha só. Eu acredito que existem coisas que não são pecados, mas elas podem te levar a pecar. Então, o pessoal discute muito essa coisa de tatuagem, usa o texto de Levítico para falar que marcou o corpo. Eu acho, particularmente, que isso diz respeito a cada um. Isso é problema de cada um. Pastor não tem problema com isso. A irmã do círculo de oração não tem que ter problema com isso. Ninguém tem que ter problema com isso. Por quê? O corpo é seu. Então você faz dele o que você quiser. É claro, vou ser muito claro. Se o ambiente religioso que você frequenta proíbe isso, busque um lugar que não proíbe se você tem vontade de marcar o seu corpo. Porque senão, você fez a tatuagem e de repente a tatuagem não é pecado, mas você desobedeceu. E aí você entrou no ambiente do pecado. Entende? As vestes. Tudo depende.
como você se veste, para quem você se veste, por que você se veste. Porque às vezes tem umas irmãs que vai para a igreja que eu vou te falar, viu, irmão? Misericórdia. A mesma coisa, os meninos também, às vezes. Tá? Então a igreja não é uma passarela de desfile para você mostrar o seu físico, o seu bíceps ou o seu tríceps, sei lá o que for. Então tudo a gente precisa ter o quê? A gente tem que ter discrição, a gente tem que ter compromisso, não só com a gente, mas com aqueles que estão lá. O que as pessoas vão pensar de mim? Afinal de contas, você está na igreja, você está num lugar, sabe, comunitário. Tá? E você também tem que, não pode ser pedra de tropeço na vida dos outros. Música. Eu acho que música, tudo depende da poesia que você decidiu escutar, entendeu? Houve um tempo que falavam que música secular era do diabo, tá? Mas eu acho que toda palavra, a Bíblia vai dizer o seguinte: o poder da vida e da morte está na língua, na verdade está na palavra. Então você tem que, quando você vai ouvir uma música, você precisa pensar nisso aqui. O poder da vida e da morte está na palavra. O que eu estou ouvindo? Tá? O que eu estou ouvindo? O que eu estou deixando entrar nos meus ouvidos? Então eu acho que esse é o cerne que tem que te guiar. Beleza? Muito bom, gente. Respondeu todas as perguntas assim. Tá vendo? Tava com medo, não teve medo, não teve medo. Eu peguei leve hoje, tô devagar. Ele tá tranquilo, ele viu que a gente tá aqui, né, é o começo, então ele ficou com uma peninha, assim, da gente, né? Eu vou mostrar pra você um vídeo de uma pessoa que mandou. Eu ia passar aqui, né, no GC, mas eu vou te mostrar aqui no meu celular. A gente vai fazer um react aqui, assim. A gente vai fazer um react aqui com você. Lá vem esse povo com vídeo. Ah, lógico. Aqui, eu vou te mostrar esse vídeo. E aí eu quero bem que foca em você, pra ver você chorar. Porque a gente tinha que fazer algo do tipo, né, gente? Olha, eu sou difícil de chorar. Olha aí, olha quem tá falando do outro lado. Para com isso, amor. Toda vez aí, vou colocar pra vocês todo podcast no G6, que eu vou, gente. amor, você fica aí fazendo essas paradas comigo. Ah, dona Renata. Amor, olha a gente aqui novamente pra falar um pouquinho de você, e é muito fácil falar de você. Ai, meu Deus. Você é um cara muito inspirador, acolhedor, e eu amo exatamente tudo que existe em você. Oi, pai, eu só queria te falar que eu te amo muito, muito, muito. Beijo, te amo. Oi, pai, só passando pra te dar um lembrete que eu te amo muito. Beijão. Olha aí, olha o react, gente. Tinha que ter um react, né? Tinha que ter um vídeo, ainda que a gente pegou leve aqui com você, hein? Cara, a minha família é tudo pra mim. Minha esposa sem palavras, cara. Minha esposa é muito guerreira, é muito companheira. Meus filhos, na verdade, uma das coisas do ministério que hoje eu consigo levar com muita suavidade é justamente o fato de eu entender que a minha casa é meu primeiro ministério. Minha família é meu primeiro ministério. Então, se eu faço alguma coisa, primeiro é para Deus e segundo é para ser inspiração para os meus filhos. Lá em casa nós vamos montar uma clínica de psicologia. Porque todo mundo já está engajado. Já, eu vou passar lá. E vão, meu Deus, já tô lá já. E vão se formar. E eu fico muito feliz, sabe, de ver as crianças olhando assim para minha vida. E de alguma forma, eu preciso ser bem claro que eu não sou perfeito, tá? Mas de alguma forma eu ser inspiração na vida deles. Mesmo assim, tendo ausência, sabe? Porque a gente está sempre correndo, está sempre fazendo alguma coisa, mas mesmo assim eles ainda conseguem absorver muita coisa daquilo que a gente tem derramado por aí. Muito bom, eu fico muito bom. feliz. Eu tenho recebido, o Biel tem recebido, eu sei que muita gente tem recebido muita coisa do que você tem derramado, e a gente é muito grato. Eu queria que, agora a gente já está no fim, né? Então... já tá no fim, gente. Então, ó, tá vendo? Eu tenho que vir de novo. E assim, gente, a Bispa falou pra mim, Lívia, vamos, porque a gente fez uma enquete na página, e nessa enquete, o pessoal pediu muito a Bispa. Inclusive, pediram mais a Bispa do que o Bispa aqui. Vou contar esse segredo aqui, a Bispa hein? É preciosa, a Bispa é preciosa. Todo mundo quer ouvir os milagres, aí, o agir sobrenatural de Deus na vida dela. E aí, o pessoal pediu o casal. E o casal
tem muito para ensinar pra gente. Eu tenho uma palavra da bispa que, se eu fosse fazer uma tatuagem, eu ia fazer a palavra que um dia ela pregou. Mas para finalizar, o bispo está lançando um livro. Esse livro chama Além das Cicatrizes. E assim, eu vou passar aqui no GC, gente, algumas das frases desse livro que vai impactar demais aí a galera. Vai fazer um rebuliço aí, um burburinho. Mas fala um pouquinho sobre. Cara, esse livro é uma grande oportunidade que Deus está me dando de literalmente levar pessoas além das cicatrizes. Pessoas que passaram por traumas, pessoas que enfrentaram momentos difíceis na vida, que não conseguem sair desse lugar, que não conseguem lidar com isso. Olha, eu te recomendo, cara. O livro tá ficando muito bacana. E assim, eu ia lançar esse livro em janeiro, fevereiro. Só que aí, sabe, eu senti que o Espírito Santo me deu uma segurada, porque nesse período assim, eu vivi umas outras coisas assim, sabe, esse mover sobrenatural de Deus. E assim, nesse período, eu fui acrescentando mais coisas no livro. E com certeza, eu tenho certeza, assim, absoluta mesmo, sem medo de errar. Porque, ó, por exemplo, as pessoas que já sentaram comigo para bater um papo, elas vão entender o que eu estou falando. Muitas pessoas, eu falo isso para a glória de Deus, muitas pessoas que Deus colocou minha vida na vida delas, é assim, a gente passa um tempo, de repente elas respiram, sai do sufoco, sabe? Sai daquele lugar sufocante. Então, assim, o livro está carregando a minha essência de tudo isso. São 10 anos de aconselhamento, são 5 anos de formação, enfim, são as experiências que eu tive comigo mesmo, fora, e eu acredito que, assim, início de junho vai estar aí já disponível para todo mundo. E se você está passando por um processo, um ciclo repetitivo de dor que você não consegue sair, você precisa adquirir esse livro. E eu tenho certeza que esse livro vai abençoar a sua vida assim, de forma poderosa. Então, nesse livro, eu falo dos aspectos do trauma. Eu explico, por exemplo, o que é perdão, o que é se perdoar. Eu falo dos ciclos que uma pessoa ofendida vive, os momentos que ela passa, os momentos que ela enfrenta, como ela lida com isso. Então, assim, é um mini manual para você, literalmente, lidar com suas dores, conflitos, seja na infância, na juventude. Eu tenho certeza que, além de toda a teoria teológica e psicológica que esse livro está carregando, existe um grande banho de graça. Inclusive, eu conto um testemunho assim, sobrenatural nesse livro, de uma pessoa muito querida, que eu chamo da festa da graça. É a festa da cura, cara. Então, assim, é muito poderoso. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos vocês. Eu quero ganhar um, né? Que eu quero ganhar. A gente vai voltar aqui quando o livro estiver em mãos. Eu volto aqui quando o livro estiver em mãos. Por favor, volte. Aqui. Quero agradecer, gente, desde já a presença, bispo, assim, sem palavras, né? Tinha que começar com você. Se não fosse com você, não dava, né? Foi muito bom, um bate-papo assim. Gente, ele não contou nem um terço daquilo que ele precisava contar, tá? Ele vai ter que vir de novo, porque não deu tempo. A gente quer falar muito e aí a gente acaba perdendo um pouco aqui. Porque é muita história, é muito tempo aí cuidando de gente. Isso traz uma bagagem muito legal. Sou muito grata pela sua vida, pela vida da sua família. Gente, o bispo é aquela pessoa que ele manda assim o áudio pra você e aí você salva o áudio pra ouvir uma semana depois, não é, Bi? Uma semana depois, aí depois de um mês você escuta de novo, que aí já vai te norteando aqui, né? Muito bom, muito obrigado mesmo pela tua presença. Obrigado, Biel, por estar aqui. Obrigado eu. Gente, eu não consigo chamar o Gabriel sem ser de Biel, tá? Eu vi ele muito pequenininho assim. Um dia o Biel vai estar aí, sentado também, que eu quero entrevistar o Biel. Amém. Muito. Estou trabalhando nele para isso. Batendo muito nele. Eu quero agradecer aqui, né? Eu esqueci de agradecer no começo. Eu quero agradecer por você ter me convidado. Aliás, eu pedi o bispo para ser entrevistado e eu estou entrevistando o bispo. Muito obrigado por ser esse cara maravilhoso que você é nas nossas vidas, sempre derramando vida sobre as nossas vidas e sempre trazendo pra gente um direcionamento, um acolhimento. Amém. E um amor de pai. E é isso, Lívia. Muito obrigado também pelo convite e tamo junto sempre, você sabe. Vou deixar só mais uma vez aqui o meu endereço lá no Instagram, prc.eduardo. Tem muita coisa bacana lá, vai abençoar a sua vida. Também lá no YouTube, tá? Você pode ir lá
e digitar lá Bispo Cosme, vai aparecer lá, tá no GC aí o endereço. E tem muita coisa, inclusive lá no meu canal do YouTube, a gente transmite os cultos da comunidade. Isso. Tá muito bacana. Então Top. vai lá que não para aqui. Se você me seguir na rede social, aí você vai ter mais conteúdo aí para te abençoar, com certeza. Muito bom, de verdade, gente. Segue lá o Bispo, segue a página da comunidade também, tá? E segue a nossa página também. Pod Praise, o Agir Sobrenatural de Deus. Vai estar aqui no GC também a página, tá? Do YouTube. E o @ é @praise_cast. Então segue lá, você vai acompanhar. A gente vai começar a mandar os cortes lá para vocês. Curte, comenta, compartilha, manda pro pessoal aí. Você viu que cada coisa que ele falou aqui dá para você mandar para um amigo específico aqui, sabe? Aquela coisa assim, olha, lembrei de você. Vai dar muito corte esse Vai dar podcast. muito corte esse podcast, vai dar muito corte. E aquele corte que fala, lembrei de você, amigo, olha aqui, ó, toma aqui da tatuagem aqui, ó, toma. É isso, gente, muito obrigada a todos, um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Thank you.